Pessoal, tudo bem? Vamos seguir aí na análise da teoria do crime, né? Que nós começamos aí na semana anterior. Nessa semana vamos dar sequência, então, última semana nossa do mês, vamos analisar o chamado nexo causal. Então, vamos lá. Só para que vocês façam uma sequência, se bem que é gravado, né? Então dá para vocês apagarem os vídeos lá e verem a sequência da matéria para vocês não se perderem. Mas vamos lá. Mencionei para vocês que para existir crime eu preciso fato típico, ilicitude, culpabilidade. Já justificamos o porquê disso. Começamos e estamos ainda analisando o fato típico. Coloquei que o fato típico é composto de 4 elementos, às vezes 2, tá? Mas vamos sempre analisar aí a questão máxima, né? Então, conduta, tipicidade, resultado e nexo causal. Falamos, ainda que não totalmente, da conduta, falamos da tipicidade, esses 2 elementos do fato típico, eles ainda não se fazem completo, nós vamos voltar nele, tá? Mas eu estou passando a sequência geral, para que vocês possam entender esses elementos como um todo, depois nós vamos detalhando alguns que ficaram aí restando, tá? Então, nós já falamos da conduta, falamos da tipicidade, falamos do resultado, para que vocês tenham uma noção desses 4 elementos. Vamos hoje analisar o chamado nexo de causalidade, nexo causal ou liame subjetivo. Tá? O que vem a ser isso? Tá? Então vamos começar definindo aí o que é o nexo de causalidade. Tá? E para que vocês possam entender, o nexo de causalidade é o que liga, né, a conduta ao resultado. Tá? Então veja, vamos começar já dando aí uma noção de um exemplo para que vocês tenham uma noção do que nós vamos discutir aqui e não venham a se perder aí no caminho. Imaginem vocês a seguinte situação, também hipotético, ilustrativo. Tá? Imaginem vocês que uma pessoa, durante a noite, aproveitando uma noite extremamente fria, chuvosa e etc., ele vai lá e mata a vítima, né? E para isso ele faz com todo carinho, com toda atenção, para não deixar muitos vestígios. Ele apanha o corpo dessa vítima, já, portanto, sem vida, já consumou-se o crime de homicídio, enrola e coloca esse corpo envolto aí a um cobertor. Ele vai lá e pega uma arma de fogo, tá? Limpa a arma de fogo toda bonitinha, que ele utilizou para cometer o crime, tá? Bota na mão da vítima, para deixar ali as digitais da vítima, mas pega aquele corpo, bota no porta-mala do carro, com a arma ali ao lado, e caminha com esse corpo para um determinado local. Uns 4, 5 quilômetros aí da cidade, uma estrada de terra. Ele vai lá, para o carro na trilha lá de rodagem, tá? Desce, apanha o corpo e coloca o corpo lá no barranco, né? No meio do mato. De forma que quem vai passar ali, se não prestar atenção, não vê. Mas se vê também, vê os pezão da vítima lá, só. Como está chovendo, ele volta, entra no carro e segue. Então apaga todas as marcas ali de rastro do veículo, rastro do agente. E ele propositadamente deixa a arma ao lado. Veja que a conduta foi realizada por esse indivíduo e foi esse indivíduo que, ao efetuar o disparo de arma de fogo, eliminou a vida daquela vítima. Isso vai ficar demonstrado lá depois no inquérito e no processo. Vai ter um laudo dizendo que a causa da morte foi única e exclusivamente a lesão advinda do projétil ou dos projéteis disparados por uma arma de fogo. Perfeito até aí. Ele entra no carro e avança pela estrada. Depois de alguns quilômetros adiante, ele realiza uma manobra e volta para a cidade. O carro dele limpinho, tudo perfeito. Ele deixa lá o corpo, né? Sem o cobertor, é óbvio, né? O cobertor ele bota fogo depois, desaparece com esse cobertor, mas deixa ao lado do corpo a arma. Tá bom? Então, essa é a situação. Então, veja, o nexo, o liame está entre a conduta desse agente que originou com o disparo de arma de fogo a morte desta vítima.
Perfeito aí. Mas para vocês entenderem por que é importante o nexo. No dia seguinte, ou naquele mesmo dia, se foi após a meia-noite, né, mas já com o clarear do dia, moradores lá da zona rural que trabalham na cidade estão passando por ali. Então está passando um indivíduo ali de bicicleta, né, tá de moto, está passando de moto e ele vê o pezão da vítima ali. Coincidentemente ele viu. Ele para a moto dele, desce e dá uma olhada. Ele olha e fala, parece que está sem vida, mas ele nem se atenta muito à lesão, à arma, etc. Pega a moto dele e avança para a cidade. Chegando na cidade, pega o celular, liga para a polícia. E diz, passei o quilômetro tal, da estrada tal, tem um corpo lá perto de uma árvore, assim, assado, parece que está sem vida. Beleza. E ele vai trabalhar. Logo depois que ele passa, tá, vem alguém com uma bicicleta, que mora na mesma localidade ali, que está indo para a mesma cidade, e também visualiza o corpo. Só que aquele que foi de moto já acionou a polícia. A polícia está indo para lá. E esse terceiro indivíduo, para lá no local, deixa a bicicleta ao lado, se abaixa ao lado do corpo, a hora que a viatura com os policiais chega, ele está com a arma na mão, ao lado do corpo sem vida. O policial já dá voz de prisão para ele de imediato. Mão na cabeça, solta essa arma aí, vagabundo. Mas foi você que matou essa pessoa. Ele fala, pelo amor de Deus, não fui eu. Eu não realizei conduta nenhuma, eu não disparei arma de fogo nenhuma, só estou aqui olhando e peguei a arma. O policial vira e fala, de jeito nenhum. Tá? Você está com a arma na mão, a vítima está com uma lesão produzida por disparo de arma de fogo e sem vida. Portanto, a ligação é de você ter efetuado o disparo e retirado a vida dessa pessoa. Há nexo causal na conduta desse coitado com o resultado morte? Nenhuma. Veja, se você não fizesse a análise do nexo causal, esse indivíduo poderia ser responsabilizado por um crime que ele não praticou. Portanto, o nexo causal é a ligação. Você precisa provar que foi aquela pessoa que efetuou o disparo. E nesse caso, nesse exemplo que eu estou passando para vocês, não foi aquela pessoa. Portanto, a conduta dela de estar com a arma na mão, ao lado do corpo já sem vida, não significa que foi ela que retirou a vida daquela pessoa. Entre aquele indivíduo que está ao lado do corpo com a arma na mão quando a polícia chega, não há nexo, não há liame com a morte daquela pessoa. O que liga a morte daquela pessoa é o indivíduo anterior do carro, esse sim que puxou o gatilho, matou e, entre aspas, abandonou o corpo, né? Ou alguns dizem desovou lá no meio do mato. Ok? Tranquilo? O nexo causal tem esta finalidade, de provar o vínculo, o liame, a ligação entre a conduta e o resultado. Precisa ficar demonstrado que a causa, por isso nexo causal, tá? A causa do resultado está ligada à conduta daquele agente. Ok? Então veja, nexo causal ou liame subjetivo ou relação de causalidade, tanto faz, tá? Esses termos usados aí, te levam ao seguinte conceito. É nexo causal, tá? Ou o nexo causal é um critério legal, de imputação de um resultado a uma conduta. Pessoal, apanha esse conceito aí, eu vou encaminhar isso depois para vocês, e liga, tá? A hora que você for ler, você lê a definição de nexo causal da seguinte forma. Nexo causal é um critério de imputação, tá? Portanto, o nexo causal é um critério legal utilizado para imputar a uma determinada pessoa ou a um grupo de pessoas a realização da conduta geradora do resultado, tá? Essa é a situação, ela liga a conduta ao resultado, ou o resultado a uma determinada conduta, ou a algumas condutas. Então veja, nexo causal nada mais é do que critério de imputação. E o que é imputar? Imputar é atribuir o resultado a quem praticou a conduta. Por isso, liame, ligação, tá? O nexo causal nada mais é, levando em consideração isso que nós estamos comentando, ou isso que eu estou comentando, do que uma ferramenta que se utiliza para atribuir, para imputar o resultado a uma determinada pessoa que o causou. Por isso, nexo causal. Tá?
A conduta anterior é que foi a causa daquele resultado. Olha que interessante, tá? Esse nexo causal não é utilizado de qualquer maneira, tá? Eu mencionei lá no conceito que é um critério de imputação, mas é um critério legal de imputação. E onde que eu encontro essa legalidade do nexo causal? O nexo causal ele vem determinado, pessoal, lá no artigo 13, caput do Código Penal, na sua primeira parte. Vai lá no artigo 13, porque é lá que está o nexo causal, e lê a primeira parte do artigo 13. Vai encontrar lá o legislador dizendo o resultado está lá na ponta, tá? O resultado de que depende a existência desse crime aqui, somente é imputável. Imputar, atribuir. Somente é imputável a quem lhe deu causa. A causa é a ligação entre a conduta e o resultado. Entenderam isso? Então veja, nada impede de vocês encontrarem na vida prática de vocês alguns crimes em que não há dúvida quanto ao nexo causal. Isso é muito comum, tá? Então você vai pegar lá um fato, um processo, um inquérito, que você vai chegar lá e vai olhar assim e vai estar lá no laudo dizendo, olha, o indivíduo estava num determinado local, com vida, estava ótimo de saúde, estava tudo perfeito, de repente foi ouvido 3 estampidos de tiro. Olhei para o local e verifiquei o indivíduo com a arma apontada para ele e efetuando os disparos e aquele corpo caiu no chão já sem vida. Só não há dúvida nenhuma. Aí você pega o laudo pericial, o laudo vai lá e diz, a causa da morte foi a lesão oriunda dos disparos de arma de fogo. Então o nexo aí está diretamente vinculado entre a conduta e aquele resultado. Aí não tem discussão. O problema maior é quando várias causas contribuem para o resultado. Aí é que a coisa fica um pouquinho mais complicada. Então veja, eu quero matar alguém, mas eu não tenho arma de fogo. E eu quero fazê-lo com arma de fogo. O indivíduo é lutador, é forte, eu não posso ir lá no braço, ou com uma faquinha, ou com um pedaço de pau, um pedaço de ferro. Ele vai me matar primeiro. Tá? Então eu preciso de uma arma de fogo. Vamos entender isso para a gente poder avançar aqui e depois a gente avança com mais rapidez. Tá? Então veja, aí eu vou no meu amigo, porque eu não tenho arma de fogo, e falo para ele, você tem um revólver para me emprestar? Ele fala, para que você quer o revólver? Aí eu viro e falo, eu quero o revólver porque eu quero matar fulano de tal. Ele fala, eu também não gosto dele, eu também gostaria de vê-lo morto. Eu te empresto o revólver sim, mas eu não tenho munição. Mas o revólver eu te empresto. A pessoa vai lá e empresta o revólver. Aí eu falo, não, beleza, a munição eu dou um jeito aí de encontrar. Ótimo. Aí vou num outro amigo meu e digo para esse outro amigo meu, olha, eu preciso de uma munição aí de um revólver calibre 38, você tem? Ele falou, eu tenho umas 6 ou 7 cápsulas intactas aqui, mas para que você precisa dessa munição? Aí ele vira e fala para o dono dessa munição, eu preciso porque lá na minha propriedade rural, eu tenho um cachorro lá e ele está acometido com raiva, tá? E eu preciso abatê-lo. E como eu tenho medo de me aproximar dele, eu vou dar um tiro no cachorro, antes que ele saia por aí e acabe atingindo algumas crianças, algumas pessoas. Que absurdo, aciona lá um veterinário para fazer isso. Ele diz, não, eu vou dar um tiro na cabeça dele porque aí eu evito um mal maior que atingir pessoas. Olha, então tá, se é para matar o cachorro, nessa situação eu vou te emprestar a munição. Segundo o indivíduo. Tá? Aí, a hora que ele está saindo da casa dele com o revólver já municiado, o revólver que ele pegou do amigo a munição que ele pegou do amigo B, o amigo A sabendo que era para matar o D, o B não sabendo, ele sai caminhando a pé, passa um amigo dele de moto. Tá? E fala, para onde você está indo? Ele fala, estou indo lá para o bairro tal. O que você vai fazer lá? Eu estou indo lá para matar fulano de tal. Também não gosto dele, sobe aí que eu te dou uma carona até lá. E esse indivíduo de moto leva a pessoa até a esquina próxima à casa, dá meia volta na moto e vai embora. Aí aquele sujeito com a arma do amigo A, com a munição do amigo B, tendo apanhado uma carona do amigo C, desfere disparos no inimigo D e o mata. Pronto. Agora é que vem o problema. Tá? Quem vai ser responsabilizado por esse resultado morte? Agora eu tenho várias causas que contribuíram para esse resultado.
ou quais dessas causas contribuíram efetivamente para esse resultado. É aí que reside o grande problema do nexo causal. Tá? É isso que vocês precisam tomar cuidado. Então, quando eu falo, ou quando eu comecei dizendo que nexo causal é a imputação legal do resultado a uma determinada conduta, você fala, simplesinho. Mas não é bem assim. Porque o artigo 13 caput, que é a definição legal de nexo causal, diz o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E aí ele segue definindo causa. Aí na segunda parte ele diz, considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Aí é que está o grande problema. Então, pergunto, várias causas podem ter contribuído para o resultado? Pode, professor, mas a causa tal contribuiu muito minimamente. Mas contribuiu? Contribuiu. Então, se contribuiu, ela é causa do resultado. Se ela é causa do resultado, o indivíduo tem que ser responsabilizado criminalmente. Entenderam isso? Essa é a questão. Agora, avançando mais um pouco, já fiz essa parte introdutória aí, a pergunta que eu faço para vocês é, qual foi a teoria adotada pelo Código Penal em relação ao nexo causal, levando em consideração o artigo 13 do Código Penal? Veja que agora eu vou lá na definição de causa, que eu acabei de mencionar para vocês. Então você pega o artigo 13 caput na segunda parte, quando o legislador coloca lá, considera-se causa toda conduta, toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Daí eu extraio que a teoria adotada foi a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou também conhecida como teoria da conditio sine qua non. Veja, por esta teoria da conditio sine qua non, ou teoria da equivalência dos antecedentes causais, eu chego à conclusão, e por que eu concluo isso? Porque está definido dessa forma na segunda parte do artigo 13 do Código Penal. Eu concluo que todo o antecedente, toda a causa que vier antes, que de alguma forma, ainda que de maneira mínima, influenciar no resultado, será considerado causa dele. Tá? Não importa o nível, pessoal, não importa o grau de influência. Os antecedentes se equivalem, teoria da equivalência dos antecedentes. Tá? Portanto, os antecedentes se equivalem. Tá? Não há entre um antecedente e outro nenhuma hierarquia. Todas as causas geradoras são suficientes para criar, para influenciar no resultado, ainda que de forma mínima. Por isso, teoria da equivalência das condições causais. Portanto, as causas anteriores, ainda que de forma mínima contribuírem para o resultado, deu a ele causa. Portanto, o sujeito ativo, o agente desta causa, gerador desta causa, será responsabilizado pelo resultado. Professor, então o que significa a teoria da conditio sine qua non? Condição sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então significa o seguinte, por esta teoria da conditio sine qua non, ou equivalência dos antecedentes causais, eu acabo fazendo a seguinte análise. Para eu saber se uma causa, você vai falar assim, professor, como é que eu vou saber? Se tem 10 causas que estão vinculadas ao resultado, como que eu vou saber qual ou quais das causas contribuíram, ainda que minimamente, para o resultado? Aí é que vem, condição sem a qual não. Teoria da conditio sine qua non. O que significa isso? Para eu saber qual causa influenciou o resultado, eu uso, até pela teoria adotada, o chamado juízo hipotético de eliminação. E como que eu faço isso? Teoria da conditio sine qua non. Condição sem a qual o resultado não teria ocorrido. Daí eu extraio o juízo hipotético de eliminação. Então, se eu tenho dúvida
sobre qual ou quais das causas produziu o resultado, o que eu tenho que fazer? Levando em consideração a teoria adotada pelo artigo 13 do Código Penal, segunda parte ou parte final do caput, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar o processo hipotético de eliminação para verificar qual das causas ou quais das causas antecedentes está atrelada, vinculada ao resultado final. Então veja, se ficar demonstrado, por exemplo, que o resultado seria modificado, tá, de alguma maneira, ainda que de forma mínima, ou o resultado teria ocorrido igualzinho ao que ocorreu, eu vou saber se aquela é causa ou não do resultado. Então é mais ou menos assim, ó. Eu apanho a primeira causa e amarro uma cordinha nela. Aí eu pego a segunda causa e amarro a cordinha nela. Pego a terceira causa, amarro a cordinha. A quarta causa, amarro a cordinha. Eu vou amarrando para vocês entenderem isso. Não é dessa forma, pelo amor de Deus, é só para vocês entenderem. Aí eu pego a ponta dessa corda e puxo. Se ao puxar todas as causas se juntam ao resultado, significa que todos os agentes que realizaram aquela causa contribuíram para o resultado. Se ao puxar uma ou duas ou três fica pelo caminho, é porque elas não têm ligação com o resultado. Essas causas são eliminadas. Tá? Então, eu faço o seguinte juízo hipotético de eliminação, para vocês entenderem. No exemplo que eu dei lá. Eu faço a seguinte análise. Ó. A pergunta é, se eu não tivesse emprestado, se aquele indivíduo lá no início não tivesse emprestado o revólver, eu teria utilizado desse revólver para matar a vítima? A resposta vai ser não. Eu não teria usado do revólver. Então o revólver contribuiu para a morte? Contribuiu. Quem emprestou o revólver? Fulano de tal. Então fulano de tal vai responder pelo resultado. Ah, mas ele só emprestou a arma, professor. Ainda que contribua minimamente, ele será responsabilizado. O segundo indivíduo que emprestou a munição. Ele emprestou a munição sabendo que era para matar aquela pessoa? Não havia dolo ao emprestar a arma. Para ele, era para eliminar o cachorro. Portanto, na hora que você puxa a cordinha, o indivíduo B já fica. Portanto, ele não tem vínculo com o resultado. O indivíduo C, que deu carona, sabendo que era para matar, a carona contribuiu para o resultado morte? Contribuiu. O professor contribuiu muito pouco. Ele poderia ir caminhando a pé, que ele chegaria lá da mesma forma. Mas chegaria no mesmo momento que ele chegou? Não. Poderia ter chegado 10 minutos depois. Então, nesses 10 minutos, poderia a vítima ter saído de casa e não estar lá no momento que ele chegou? Poderia. Então, a carona contribuiu. Entenderam a sequência da coisa? Esse é o nexo. É assim que se analisa. Então, veja, qual é a conclusão que você analisa desse processo hipotético de eliminação? Você vai eliminar uma causa antecedente, tá? Então, ao eliminar o antecedente, se nada foi alterado, então o antecedente foi causa do resultado. Então, a pergunta que eu faço é, tá? Eu retiro aquela causa antecedente, retiro aquela causa e faço a pergunta, se não tivesse ocorrido essa causa, o resultado teria ocorrido? Se a resposta for, teria ocorrido do mesmo jeito. Então, aquela causa não contribuiu. Se eu retiro aquela causa e pergunto o resultado, sem aquela causa, teria ocorrido da maneira como ocorreu? Não, teria ocorrido de outra maneira. Então, aquela causa contribuiu para o resultado. Entenderam? Então, veja, se eu elimino hipoteticamente e observo que o resultado não ocorreu da mesma maneira, mas de outra, então é porque ele influenciou, ele exerceu uma influência naquele resultado. Tá? E tudo que influencia no resultado é causa. Então, quem praticou essa conduta vai ser responsabilizado pelo resultado. Entenderam isso, pessoal? Não é tão complicado assim, né? Então, veja, o problema dessa teoria da equivalência dos antecedentes causais ou teoria da conditio sine qua non, o grande problema dela, e aí é que vem as críticas, tá? É que ela é uma teoria muito ampla. Tá? Então, veja, ela tem excessos. Tá? Há uma quantidade imensa de excessos. Então, a doutrina nada mais faz, é isso que nós vamos analisar aqui, do que organizar esses excessos. Tá?
Então, ela tem duas formas de excesso. A teoria da equivalência causal, ou teoria da conditio sine qua non. Ela tem o excesso para o passado e ela tem o excesso para o futuro. Então, veja, imagine vocês a seguinte situação. Espera lá, professor. Se a análise é o juízo hipotético de eliminação, tá? Porque todos os antecedentes são causas do resultado se contribuíram a ele, eu preciso então fazer o seguinte raciocínio. Eu faço a pergunta: se eu excluir, se eu retirar aquela causa e o resultado tiver acontecido da mesma maneira que aconteceu, no mesmo momento, do mesmo jeitinho, aquela causa não contribuiu para o resultado. É isso? É isso. Se o resultado foi alterado de alguma forma, ainda que minimamente, então aquela causa contribuiu para o resultado? Perfeito. Você entendeu a teoria da conditio sine qua non. Você está entendendo o nexo causal. Mas aí você vira e fala o seguinte: mas aí eu estou fazendo uma análise aqui, estou pensando aqui. Espera lá. Mas essa teoria te leva ao chamado regressus ad infinitum, ou seja, regresso ao infinito. Se eu for fazendo a análise das causas antecedentes, eu não vou parar nunca mais. Veja, eu faço o seguinte raciocínio. Tá bom, aquele indivíduo emprestou a arma para mim, sabendo que era para eu usar a arma e matar o fulano. E eu usei a arma e matei o fulano. Então, o empréstimo do revólver contribuiu para o resultado final junto com a minha ação de puxar o gatilho. Perfeito? Perfeito. Mas pera lá, pessoal. Aquele indivíduo só comprou aquela arma, ele só estava com aquela arma quando ele emprestou, porque algum comerciante legalmente vendeu essa arma para alguém. Então, se o comerciante não tivesse vendido a arma, aquela arma não estava em poder daquele indivíduo e eu não teria apanhado a arma emprestada. Então, o comerciante também será responsabilizado, porque ele também deu causa ao resultado. Aí você volta no comerciante. Aí o comerciante vira e fala o seguinte: opa, mas pera lá. Essa arma, ela foi fabricada pela empresa X. Se a empresa X não tivesse fabricado a arma, ela não teria vindo para o meu comércio, eu não teria vendido para uma determinada pessoa, e essa arma não teria parado nas mãos de indivíduo tal, e ele não teria emprestado para quem a utilizou para cometer o crime. Aí, a hora que você vai na empresa, a empresa vira e fala assim: opa, pera lá, mas não é bem assim. Para fabricar essa arma, eu comprei o aço de uma determinada empresa. Se a empresa não tivesse me vendido o aço, eu não teria fabricado a arma. Portanto, a empresa que extraiu o aço também é responsabilizada. Tá? E aí você vai voltando. Tá? Você vai voltando infinitamente. Você pode chegar até a seguinte situação: ora, se aquele indivíduo que efetuou o disparo de arma de fogo, se ele não tivesse nascido, ele não teria pedido a arma emprestada. Portanto, o pai e a mãe dele também é responsável pelo seu nascimento. Então, também contribuíram para o resultado. Ah, mas se o pai e a mãe não tivessem os avós e os avós não tivessem... Vocês perceberam? Você vai voltando e não tem fim. Então, veja, pelo chamado regressus ad infinitum ou pelo regresso ao infinito, você acaba recebendo um ponto final, uma parada, levando em consideração o dolo. Tá? Então, o que breca o regresso ao infinito? É o dolo, pessoal. Então, veja, o comerciante, o empresário, o que extraiu o aço, que confeccionou essa arma, os pais e etc., todas essas pessoas que você vai voltando no passado, eles não venderam a arma com a intenção que essa arma fosse usada para matar alguém. Ele vendeu a arma como meio de defesa e não para agredir alguém. A empresa que fabricou a arma também com a intenção dela ser usada como meio de defesa e não como meio de ataque. Tá? Os pais realizaram lá a relação sexual visando ter um filho para o bem e não para o mal. Portanto, o que impede o chamado regresso ao infinito é o dolo. Tá? E aí você evita os excessos para o passado. E o meio de evitar o excesso no passado é o dolo, o regresso
ad infinito, ou regresso ao infinito, é rompido pelo dolo. Por isso que a hora que o indivíduo empresta a arma, ele precisa emprestar a arma sabendo que é para que aquele indivíduo vá cometer um crime, porque ele empresta a arma dolosamente a um crime de homicídio. O que emprestou a munição não agiu com dolo para o homicídio. Ele emprestou a munição com dolo para eliminar um animal que estava raivoso e poderia contaminar outras pessoas. Verifica que o dolo dele não é o dolo do mal, portanto, não está atrelado ao crime de homicídio. Entenderam isso? Então, esse é um ponto bastante importante, tá? Isso é relevante e muito relevante, tá? Você pode até dizer o seguinte, professor, mas pera lá. Nesse exemplo que você está mencionando aí, do homicídio, usando como instrumento uma arma de fogo, ele poderia ter praticado o crime de homicídio usando um outro meio. Então, ele poderia ter praticado o homicídio usando uma barra de ferro, usando uma faca, usando veneno, enfim, tem um monte de outros instrumentos, de outros meios que poderia ser utilizado. Mas aí é que reside a análise da teoria da equivalência dos antecedentes causais. Por quê? A pergunta que eu faço é, se ele tivesse usado uma arma, a morte teria ocorrido para aquela vítima da maneira que ocorreu, no momento em que ocorreu, teria essa morte sido provocada pela lesão ou pelo tipo de lesão que se deu em relação à arma de fogo? De maneira alguma. Portanto, o tipo de lesão seria outro, o momento da morte seria outro, tudo seria diferente se ele usasse um outro instrumento que não a arma de fogo. Portanto, qualquer raciocínio que você faça, você vai ver que você não desvincula, você não separa a conduta do resultado ou as diversas causas que contribuíram ao resultado. Perfeito até aqui? Tranquilo? Então, é exatamente isso. Essa teoria da conditio sine qua non, ou da equivalência dos antecedentes causais, ela rompe o regresso ao infinito, levando em consideração a utilização do dolo ou da culpa, tá bom? Isso é importante, tá? E aí você supera, você resolve os chamados ou as chamadas situações de exagero para o passado, tá bom? Perfeito. Até aqui tranquilo, estamos entendendo. Então já sei, professor, que quando ocorre um crime, pode ser que uma única causa levou àquele resultado. Aí está tranquilo, né? O nexo causal está vinculado entre a conduta do A com o resultado lá realizado pela conduta desse indivíduo A. Sim, o problema mais complicado do nexo causal é quando eu tenho várias causas e eu preciso saber quantas delas contribuíram para o resultado. É isso. A teoria dos antecedentes causais, teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou teoria da conditio sine qua non, tem como fim exatamente atribuir que qualquer causa anterior, realizada lá atrás, no passado, que de alguma forma, ainda que minimamente, contribuiu para o resultado, o agente realizador dessa causa será responsabilizado por esse resultado. É isso que você busca com a teoria da conditio sine qua non, ou teoria da equivalência, ou teoria da equivalência dos antecedentes causais. E aí vem a pergunta, mas professor, essa teoria pode levar ao regresso ao infinito? Não, não leva. E como que você resolve o regresso ao infinito? Usando-se do dolo e da culpa. O dolo e a culpa são os meios que você vai usar para romper esse regresso. Perfeito? Vamos analisar no nosso próximo encontrozinho aí, né? Nosso próximo, uma outra situação que agora evita os exageros dessa teoria para o futuro. Falamos dela em breve.